Olá, aqui é o pastor Ramsés Souza e você vai ouvir agora a reflexão da palavra do Senhor no livro do Apocalipse, uma porta aberta no céu. Convido você a pausar esse vídeo para que possa pegar a sua Bíblia e acompanhar comigo a leitura no livro do Apocalipse, no capítulo 4. Nos diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse: Suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei no espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado no trono era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos, e por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, o terceiro tinha rosto semelhante ao de ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia, quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que estava sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono. Adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Bem, meus amados, nós temos estudado e refletido no livro do Apocalipse e já entendemos que, de acordo com algumas chaves de interpretação para entender o Apocalipse, baseado nos escritos de um expositor chamado William Hendrickson e outros teólogos reformados, homens de Deus sensatos na palavra do Senhor, o livro de Apocalipse ele é organizado, estruturado em 7 sessões, obedecendo assim à simbologia da profecia bíblica judaica de usar o número 7 como sendo o número da perfeição, o número completo de Deus, para trazer as revelações e as profecias, usando essa dentro da literatura profética. Nós já falamos sobre a primeira sessão, que tinha por tema Cristo no meio da sua igreja. E nessa primeira sessão do capítulo 1, que traz a apresentação do livro, a importância de se ler Apocalipse e a presença e a revelação do Filho de Deus no meio dos 7 candelabros que representam as 7 igrejas, nós vimos então que Jesus manda uma mensagem específica para as 7 igrejas da Ásia Menor. E aqui devo fazer uma ressalva. Os dispensacionalistas interpretam que cada uma dessas cartas a essas 7 igrejas representa um tempo na história. Meus amados, essa interpretação é uma interpretação equivocada e forçada do texto de Apocalipse. Fica bem claro
que quando Jesus traz essa revelação a João, no capítulo 1, versículo 19, ele diz: escreve, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. O livro de Apocalipse, se tratando do contexto em que João vivia, não foi escrito somente para revelar o futuro, mas também revelações para o tempo de João. E, no caso, revelações para a vida da igreja que se reunia, que adorava o Senhor naquele tempo. Então, eu desafio você e convido você a ler de forma devocional cada uma das cartas, das 7 cartas escritas às 7 igrejas. Você será tremendamente edificado. Eu, no estudo passado, fiz um apanhado geral sobre as 7 cartas. Nessa reflexão, não entrarei no estudo de cada uma das cartas, mas quero chamar a sua atenção para os acontecimentos que se referem ao nosso tempo, ao tempo que veio pós o primeiro século da era cristã. Pois bem, precisamos entender que a primeira visão foi a revelação do Cristo na manifestação da sua glória no meio da igreja. Então, depois dessa primeira visão do Cristo exaltado, o livro do Apocalipse começa a nos dar uma revelação do que aconteceria depois dessas coisas. João é convidado a entrar em uma visão, por uma porta aberta no céu, em espírito, para que ele pudesse, então, ver as coisas que haveriam de acontecer. O convite foi: suba até aqui, no versículo 1, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas, ou seja, depois do contexto histórico que o apóstolo João estava vivendo, exilado na ilha de Patmos. João é convidado para uma revelação sobre o futuro, um futuro que estava coberto por um véu e que agora Deus, ao abrir essa porta, descortina para o seu servo João o que há de acontecer. O convite é: sobe para aqui e você verá o que eu mostrarei. É um convite para ver a história. Não a história dirigida pelos homens, uma história sem rumo, uma história dirigida pelos poderosos. O Deus que está sentado no trono é quem determina tudo o que acontece. João é convidado a ver a história dirigida por Deus. Não há acaso nem falta de controle. O futuro está nas mãos de Deus, meus irmãos. Nós precisamos entender isso. Não é preciso temer o futuro. Tudo o que acontece sobre a terra resulta de algo que aconteceu no céu. O que acontece na terra é efeito das causas operadas no céu, da parte daquele que está sentado no trono. Então, João, em espírito, numa visão, é revelado o que vai acontecer. E o que, antes de revelar o que vai acontecer, o que o livro do Apocalipse nos traz? Antes mesmo de que qualquer acontecimento fosse revelado a João, ele é convidado a enxergar de onde saem todos os comandos para a história. Ele é levado à sala do comando. Ele é levado à sala do trono do Todo-Poderoso. Deus está sentado no trono do universo. Essa é a figura principal do capítulo 4. Essa é a figura principal desta visão, o trono de Deus. Curiosamente, das 67 passagens do Novo Testamento onde aparece a palavra trono, 47 estão no livro de Apocalipse e 12 vezes só neste capítulo 4. Ou seja, o trono estava no centro, na época em que João viveu, esteve no centro dos fatos, dos acontecimentos ao longo da história e estará para todo sempre. João viu o glorioso Deus assentado no trono, uma manifestação, uma teofania de Deus. E esse trono era para essa visão do trono era para trazer conforto, uma igreja que estava sendo perseguida, torturada e martirizada, para que eles pudessem ter a ideia de que não era o irmão que estava no controle da história.
Foi a mesma visão que o profeta Apocalipse teve em Apocalipse, o profeta Isaías teve em Isaías, no capítulo 6, a partir do versículo 1, uma visão na época da morte do rei Uzias. O trono terreno de Israel na terra, de Judá, ficou vago, mas o trono celestial estava preenchido por aquele que tem o controle de todas as coisas. Meus irmãos, esse trono, ele está envolvido por características maravilhosas. Atributos de Deus se manifestam nesse trono. A glória, o brilho, a beleza, a riqueza, a abundância de luz em volta desse trono revelam quem Deus é. Ele é o Deus que habita em luz inacessível. As pedras que ali são mostradas revelam a santidade de Deus, a beleza de Deus e também o seu poder de juízo, um Deus santo e justo. O trono, ele está envolvido pela graça e pela misericórdia, porque em volta do trono existe um anel, um arco-íris. O arco-íris, nas Escrituras, desde o tempo do dilúvio, representa a aliança de Deus com o seu povo. Então, esse Deus assentado no trono é um Deus que se revela em graça. É também um Deus que se revela em juízo. É o justo juiz que julga toda a terra. Pois João ouviu relâmpagos, vozes, trovões. Tudo isso são símbolos e evidências do juízo da ira de Deus. Na primeira vinda do Senhor Jesus, ele se manifestou em graça e em verdade. Mas na sua segunda vinda, Jesus há de se manifestar em todo poder e glória, trazendo juízo sobre a terra. Diante do trono também está a presença do Espírito Santo de Deus, que se manifesta simbolicamente por 7 tochas de fogo, revelando assim que a Trindade está em consenso, agindo em toda a história, dirigindo a história. O trono de Deus é um trono de santidade e transparência. Diante do trono há uma visão, João vê um mar de vidro como cristal, mostrando assim a pureza, que nada que seja sujo, impuro, corrupto, pode comparecer diante de Deus. Tudo é transparente, limpo e puro. Deus é santo. Deus não se associa com o mal. E o Senhor que reina sobre o trono convida também o seu povo a reinar junto com ele. João vê ao redor do trono 24 tronos. E nesses 24 tronos estão assentados os 24 anciãos. O número 24 aqui representa as 12 tribos do Antigo Testamento e os 12 apóstolos, discípulos que seguiram Jesus, que foram escolhidos por ele. Em Mateus capítulo 19, versículo 27 e 29, o Senhor Jesus diz aos apóstolos que eles iriam assentar em tronos para julgar as nações no final dos tempos. É confirmado isso também pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Nós fomos constituídos reis e sacerdotes, como Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Os sacerdotes divididos em 24 representações são a igreja do Senhor, o povo de Deus em todos os tempos e eras. Os 24 anciãos representam o povo fiel de Deus, a igreja do Velho Testamento e a igreja do Novo Testamento. Eles têm roupas brancas, indicando a sua santidade, e coroas em suas cabeças, mostrando a sua autoridade. Toda a autoridade que o Cristo recebeu, ele deu também à sua igreja. Esses somos nós. Essa visão nos mostra que nós estaremos junto com ele, diante do Senhor. Ao redor do trono também, diante do trono, estão os 4 seres viventes. Um com cara de leão, outro com cara de novilho, outro com rosto de homem, outro com rosto de águia. Há uma discussão entre os estudiosos sobre o que representa cada um desses seres viventes. Alguns estudiosos dizem que eles representam cada um dos evangelhos. O leão representa o evangelho de Mateus, Jesus sendo rei ali. O novilho mostra Jesus como servo, de acordo com Marcos, o servo sofredor.
o rosto de homem, revelaria Jesus como o homem perfeito, de acordo com Lucas. A águia mostraria Jesus como aquele que veio do céu e volta para o céu, o Filho de Deus, como diz João. Já William Barclay, outro teólogo, intérprete das Escrituras, diz que os quatro seres viventes representam toda a grandeza, o poder e beleza da natureza. Aqui vemos o mundo natural, adorando e louvando o Criador. Já William Hendrickson, outro intérprete, que escreveu o livro Mais que Vencedores, diz que esses seres são seres angelicais. Esses quatro seres viventes são querubins, e ele se baseia em Ezequiel, a outra visão do profeta, Ezequiel capítulo 10, versículo 20, para dizer isso. São anjos de uma ordem superior, querubins que guardam a santidade de Deus. A canção deles, a dos anjos, é Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Acredito que podemos aqui pensar que esses seres celestiais representam toda a criação adorando o Deus Santo, revelando assim a santidade de Deus, o poder de Deus, a onipotência de Deus, a sua onisciência, porque eles estavam cheios de olhos, eles tinham 24 asas. É uma visão estonteante, mas que tem um significado de que toda a criação, o número 4, representa os quatro cantos da terra. Toda a criação, todos os seres viventes, todos os seres do universo adoram o Senhor, o Todo-Poderoso. Meus irmãos, qual é a conclusão que nós temos diante dessa visão do capítulo 4 de Apocalipse? A conclusão é que João é chamado ao céu para ver o trono do Deus Todo-Poderoso ali assentado, entronizado, reinando soberano. O trono de Deus está no centro do universo. Tudo acontece a partir do trono. Tudo está ao redor do trono. Graça e juízo emanam do trono. Todo louvor e glória são dirigidos àquele que está sentado no trono. Não são os reis, presidentes, parlamentos quem de fato governam o mundo. Não são as Nações Unidas quem tem a última palavra e julgam sobre tudo o que acontece e deliberam sobre os fatos na terra, sobre as leis. Não é a China nem os Estados Unidos que estão em guerra comercial, numa disputa política pelo protagonismo no mundo, quem ditam as normas nesta terra. Ainda que Donald Trump queira fazer a América grande novamente, e ainda que Xi Jinping diz, o líder do Partido Comunista Chinês, que chegou a hora da China liderar o mundo, você pode ter certeza de uma coisa: não importa os discursos dos poderosos dessa terra, só existe um que está sentado no trono, só existe um que dá todas as ordens, e todos os seus decretos, não importa o que os homens façam, serão seguidos sobre a terra, porque a vontade dele há de prevalecer sobre o mundo. No Brasil, onde nós vivemos, não é Jair Messias Bolsonaro quem determina as coisas. Vemos aqui uma polarização, críticas ao presidente, alguns defendendo ele de forma atroz, com unhas e dentes, paixões se manifestando por partido A, B ou C. Meus irmãos, nós precisamos entender que só existe um reino soberano governando essa nação, o reino do Todo-Poderoso. E todos os outros reis, presidentes, soberanos sobre a terra foram estabelecidos pela vontade soberana do Deus que está nos céus. É de lá, da sala de controle, do que vem o comando para toda a terra. Por isso, sossegue a tua alma, sossegue o seu coração. Como diz o Salmo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. As águas do mar espumejam, as nações bramam, os reinos clamam, mas o Senhor continua reinando sobre o trono. E nós, igreja do Senhor, reinaremos com Ele um dia. Se aproxima esse grande dia, quando nós estaremos diante do Todo-Poderoso e veremos a sua glória, como João viu. Essa porta que foi aberta para João, um dia será aberta para todos nós, esse portal, e nós seremos transportados.
em glória para nos encontrar com Ele nos ares. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, e que você possa confiar nessas palavras de que o Senhor, que é digno, o Senhor Deus nosso, é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder, pois Ele criou todas as coisas. Que todas as coisas vieram a existir e foram criadas por sua vontade. E todas as coisas, em sua providência, continuam acontecendo segundo a sua vontade. Por isso nós podemos orar. Seja feito na terra como no céu. Venha o teu reino. Amém? Que Deus abençoe, que você possa viver por essa perspectiva. Compartilhe essa mensagem com quem você quiser. Que Deus abençoe, amados.